Olá, gente! Então vamos para a nossa terceira aula. Vamos conversar sobre os quinidários. Continuando a falar dentro dos invertebrados, vamos continuar a utilizar o site Planeta Bio, porque infelizmente vocês não estão com o livro de vocês devido a alguns problemas, mas logo que nós retornarmos às aulas, nós contornaremos isso. Enquanto isso, nós vamos utilizando o site, as apostilas que eu vou postar para vocês no AVA, as atividades, e nós vamos trabalhando assim. Nós continuaremos a utilizar o site Planeta Bio, vou postar o link abaixo e vamos seguindo assim. Primeiro, o filo dos quinidários ou silenterados, como eram chamados antigamente, estão as anêmoras, as hidras, os corais, as águas-vivas e as caravelas. São animais aquáticos, tá? A maioria de vida marinha, só que a gente tem alguns representantes de água doce, tá? São os primeiros animais de todos os outros que apresentam realmente órgãos verdadeiros. Porque lá os poríferos, eles tinham células organizadas, só que não eram tecidos verdadeiros. Eles apresentam um sistema digestivo incompleto, mas com a digestão extracelular, mas também intracelular, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O sistema nervoso, ele é difuso, tem neurônios aí espalhados pelo corpo, tá? Sistema respiratório e excretor ainda são ausentes, as trocas gasosas são realizadas e a distribuição pelo corpo por difusão. Então, ainda são animais muito simples. E como defesa, existem células urticantes, que é uma exclusividade do grupo, que pode cair na prova, isso aí, que são os quinidoblastos, que a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouquinho. Primeiro, a gente vai falar das formas corporais. Nós temos duas formas básicas corporais nesses animais. Nós temos as medusas e os pólipos, tá? Então, primeiramente, eles apresentam uma estrutura básica corporal, tanto nos pólipos como nas medusas, tá? A diferença entre as duas formas é que a medusa, ela é uma livre natante. O que é isso? Ela consegue se movimentar livremente. Ela não é fixa. Já o pólipo, tá? Olha aqui a setinha rodando em cima dele. Ele é fixo. Ele fica fixo numa superfície e ali ele se alimenta ali dos que vão passando e tal. A gente vai conversar sobre a alimentação dele também. Então, vamos conversar sobre as camadas. Primeiramente, a boca da medusa, ela é voltada para baixo e ela é rodeada de tentáculos também. E a boca do pólipo, ó, aqui a boquinha do pólipo é voltada para cima, também rodeada de tentáculos. A cavidade no interior, que a gente chama de gastrovascular, tá? É igual nos dois. Então, eu tenho boca, cavidade gastrovascular aqui, no pólipo, e eu tenho boca voltada para baixo na medusa e cavidade gastrovascular. A camada que reveste essa cavidade, a gente chama de gastroderme. Essa camada vai ajudar na digestão extracelular, tá? O tubo digestório de ambos é incompleto. O que é isso? Só existe um orifício, tanto de entrada como de saída para as excretas. Então, o alimento entra pela boca e a excreta também vai sair pela boca. Não tem orifício, dois orifícios, como a gente está acostumado aí. Só um orifício. Entre a epiderme e a gastroderme, que é a camada externa, tá vendo a azulzinha mais escura? Tá? Essa daqui, ó, é a epiderme. É a camada que reveste todos os animais, é a epiderme, tá? Tem uma camadinha gelatinosa, composta de água e algumas outras substâncias, tá? Que a gente chama de mesogleia, tá? E aí, eles são diblásticos, tem dois folhetos embrionários, então a simetria deles é radial. É aquela simetria da pizza. Eu corto em várias fatias, todas as fatias são iguais. Lembrando que as camadas celulares são bem diferenciadas, tá? Então, na epiderme, eu tenho células diferentes das células que eu tenho da gastroderme e da mesogleia, tá? Vamos conversar, então, sobre as camadas em si. Vamos começar de dentro para fora. A primeira, vamos começar com a gastroderme. A número 1 é a célula mioepitelial.
1000 seria como se fosse um músculo digestivo, tá? Então, ele faz o revestimento e a contração dessa camada. Então, são as célulazinhas aqui meio laranjas. Tem um núcleo e tem esses ciliozinhos que ajudam aqui na digestão. O 2 são as células gástricas. Essas células gástricas produzem secreções digestivas. Ela aqui, ó, essa camadinha laranja aqui no interior, tá? Que é a camada que a gente chama de gastroderme. E as células sensoriais, que são essas célulazinhas mais roxinhas aqui, ó, que tem nucleadas também, tá? Porque são seres eucariontes, então as células são nucleadas. São células sensoriais que percebem os estímulos internos. A próxima camada que a gente tem é a mesogleia. A mesogleia, a gente sabe que é uma camada composta de água e sais minerais, só que dentro dela a gente tem células nervosas, são neurônios que transmitem impulsos nervosos, tanto da gastroderme para a mesogleia, como da mesogleia para a epiderme. Então, eu tenho uma rede neural ali, porque o sistema nervoso é todo difuso, então em todo o animal. Então, tá vendo que eu tenho aqui uma célula nervosa interligado, que é um neurônio, interligado com outro neurônio, que está interligado com outro neurônio que está aqui nessa camada que é a epiderme. Na epiderme eu vou ter a célula mioepitelial, que é a número 5, tá vendo? Célula mioepitelial. Eu vou ter as células sensoriais, que são células nervosas, tá? Que percebem estímulos externos. E eu vou ter uma célula muito especial, que é o quinidoblasto, que é uma célula exclusiva desse grupo, que dá até o nome do grupo. É uma célula de defesa, que está mais presente nos tentáculos, tá? Essa célula que está em destaque aqui, ela tem um núcleo. Dentro, ela tem o que a gente chama de nematocisto, que é uma cápsulazinha com toxina. E ela tem o quinidocílio, que é um gatilho. Esse gatilhozinho aqui, quando você tá lá na praia, lindo, maravilhoso, aí vem uma água viva aí, passa por você e queima a sua perna. O que acontece? Ele abre, dispara e esse, parece um ferrão, fica no interior da sua perna. Então, isso aqui, quando fica, libera uma toxina que causa uma queimadura química. E essa queimadura química é o que causa aquela ardência que parece que é uma queimadura causada por calor, por fogo, tá? É a toxina que ele libera. O sistema nervoso, como a gente tinha conversado, ele é difuso. Então, são células nervosas, que a gente chama de neurônio, que ficam espalhadas por todo o corpo do animal e que transmitem esse impulso nervoso. E essas células estimulam as mioepiteliais, que fazem contração e que fazem com que eles realizam o movimento de contração e relaxamento. Nós temos 3 classes presentes dentro desse filo, que são os cifozoários, que são esses animais meduloides, tipo as auréolas, as águas-vivas, são esses bem típicos, que são livres natantes. Nós temos os hidrozoários, que são as hidras, as caravelas, as ovelhas, que tem uma fase de pólipo mais desenvolvida que a fase meduloide. E eu tenho os antozoários, que tem apenas a fase de pólipo. Então, ali eu tenho as anêmoras e os corais, que eles não saem da fase de pólipo, eles sempre são pólipos. E agora a gente vai falar da reprodução. É a primeira vez que a gente vai falar desse tipo de reprodução. É um ciclo de reprodução que os processos assexuados e sexuados, eles são encontrados, tá? É um ciclo de reprodução alternada, tá? Então, no entanto, essas espécies, a gente fala que é um ciclo de metagênese. Então, a gente fala que isso se chama alternância de geração. Por quê? Numa geração, o ciclo vai ser assexuado e na outra geração o ciclo vai ser sexuado. Então, o ciclo de vida, o pólipo vai originar medusas e no outro ciclo de vida, as medusas vão originar o pólipo. Vamos entender isso direitinho? Então, é assim, eu tenho um pólipo, o pólipo ele está se dividindo por reprodução assexuada. É uma divisão, tá? Se dividindo. E aí, essa divisão, por esterobilização, vai dar origem às éfiras,
que são medulas jovens. Olha que bonitinha, tá? A boquinha e aqui os tentáculos. Elas vão crescer e dar origem a medusas sexualmente ativas, macho e fêmea. Quando elas estiverem sexualmente ativas, macho vai liberar o espermatozoide na água, que vai fecundar o óvulo na fêmea, que vai dar origem a um zigoto, que vai dar origem a uma larva que a gente chama de plântula. Essa larva, por sua vez, vai se fixar num local que tenha abundância de alimento e oxigenação e vai começar o processo de estrobilização. Então, a gente tem primeiro a estrobilização do pólipo, o crescimento até o amadurecimento sexual, aí nós temos a reprodução assexuada entre as medusas e seguindo aí o processo de fixação do pólipo, da larva transforma em pólipo e aí o processo de estrobilização. E aí nós fechamos o ciclo reprodutivo dos quinidários. Por hoje é só, vai ter atividade para vocês fixarem conhecimento referente a quinidários e na próxima aula nós começaremos a falar sobre os platelmintos.